Ao longo dessa semana, eu vi em alguns grupos de WhatsApp pessoas compartilhando um texto que trouxe uma mensagem que eu achei bastante importante. Ela dizia basicamente o seguinte: nós estamos todos provavelmente na mesma tempestade, mas nós não estamos no mesmo barco. E isso significa que nem todas as pessoas elas têm os mesmos recursos para lidar com as situações que estão acontecendo. Se a gente pensar na analogia do texto, né, numa analogia em relação ao texto, a gente vai lembrar que tem barcos grandes, tem barcos pequenos, tem barcos à vela, tem barcos com motor. Então, assim, eu fico muito preocupada enquanto psicóloga, enquanto uma pessoa que estou dando assistência a pessoas que estão em dificuldades, enquanto uma pessoa que também estou passando por essa situação, quando as pessoas, com uma tentativa de oferecer conforto, de oferecer algum tipo de consolo, elas começam a sugerir que nós estamos vivendo uma oportunidade. Eu não vejo dessa forma. Eu vejo que nós temos uma realidade diante de nós que não é necessariamente tão confortável, é diferente, é uma situação nova que a gente está precisando aprender a enfrentar e que nós temos recursos diferentes. Sendo assim, eu queria reafirmar o que eu tenho falado ao longo de todos os vídeos que eu tenho feito, que a gente precisa encontrar formas saudáveis para lidar com a situação e uma das formas que a gente vai fazer isso é nos mantermos produtivos, é que a gente possa exercitar a nossa criatividade, mas quando a gente começa a falar que isso é uma oportunidade, nós precisamos entender que isso é relativo, principalmente porque a gente precisa considerar que as pessoas não têm os mesmos recursos e quando toda essa situação começou, as pessoas também não estavam na mesma situação. Então a gente vai imaginar o seguinte: tem pessoas que não estavam se sentindo produtivas, que não estavam bem e que agora, num momento como esse, elas vão ter ainda mais dificuldade para se reposicionar ou pensar em alternativas, né? Então, assim, isso não vale para todas as pessoas não têm as mesmas necessidades, as pessoas não apresentam a mesma capacidade de resiliência, embora, e eu vou desenvolver isso ao longo de outros textos, a gente possa trabalhar sim e desenvolver a nossa capacidade de sermos resilientes. Mas assim, eu fiz um post ao longo dessa semana e que assim, que é um resultado do que eu tenho observado em relação às pessoas que eu tenho acompanhado no meu consultório. Eu continuo fazendo atendimento online. E aí, o que acontece? A gente não vai acordar todos os dias com o mesmo nível de motivação. A gente não vai acordar alegre, saltitante, pulando na cama, porque a gente está cercado da nossa família. Então, assim, a gente precisa ter um pouco de cuidado com aquilo que a gente fala, porque as pessoas que vão nos escutar, elas não vão ter as mesmas interpretações. Então, por exemplo, eu posso escutar isso e me sentir culpado, porque assim, poxa, eu estou na minha casa, eu estou com a minha família, eu estou com as pessoas que eu amo e eu não estou me sentindo bem. Isso significa que a minha família não é suficiente, que eu não os amo o suficiente? Não. Isso significa que eu vou ter dias bons, que eu vou ter dias ruins, que eu vou ter dias mais difíceis e que eu vou ter dias mais fáceis. Eu, particularmente, eu compreendo os meus dias como aqueles dias em que eu consegui produzir alguma coisa, aqueles dias que tiveram um significado para mim, são os dias que normalmente fazem com que eu me sinta melhor. Então, assim, num momento como esse, eu acredito, eu entendo que é fundamental que a gente trabalhe a nossa capacidade de exercer empatia e a gente entende que a empatia é um dos construtos necessários para que a gente possa construir a nossa resiliência, que agora, num momento como esse, vai ser extremamente importante. A empatia, gente, é a nossa capacidade de compreender o lugar do outro, compreender que o recurso dele é diferente, e aí eu estou falando tanto de recurso financeiro quanto de recurso psicológico. Então, assim, eu não preciso viver a situação do outro para compreendê-lo, mas eu preciso entender que a realidade dele, a forma como ele enxerga a realidade, ela é diferente da minha. Nesse sentido, eu gostaria de lembrar que a gente precisa considerar e valorizar aquele que é diferente, aquele que tem recursos diferentes. O filósofo Martin Buber, que trabalhava o conceito do dialógico, né, e ele dizia o seguinte: o diálogo ele nasce do encontro que a gente consegue ter, e principalmente quando a gente consegue reconhecer o discurso do outro, mesmo que o discurso dele não combine com o nosso. E ele chamava isso de alteridade, que é a capacidade que a gente tem
de reconhecer o outro na sua diferença, e que é extremamente difícil. É um construto muito bonito da gente falar, mas é muito difícil de que a gente possa estar aplicando no dia a dia. Então, assim, quando a gente dita normas de condutas que são espelhadas exclusivamente na nossa própria realidade, a gente corre o risco de ter uma visão simplificada da situação. A gente simplifica demasiadamente a situação quando a gente faz isso. Então, vamos pensar numa coisa? Vamos imaginar que eu estou numa casa confortável, que é grande, que é espaçosa, que eu tive um bom ano de 2019 e que eu consegui fazer uma boa reserva. Então, assim, economicamente, provavelmente eu estou tranquilo. Mas isso não quer dizer que eu vou estar necessariamente bem, porque eu posso estar sentindo falta do cotidiano, eu posso estar sentindo falta do trabalho, eu posso estar longe de pessoas que eu amo, por exemplo. Assim como eu posso estar num ambiente muito restrito e estar dando conta de lidar com a situação. Ou não. Então, assim, a gente vai ter modos diferentes de lidar com a situação. Gente, não consigo não mexer no meu cabelo. Já falaram para não mexer no meu cabelo no meio da fala, mas eu ainda tô tentando me adaptar, né? Então, assim, a gente vai ter formas diferentes de ver a situação e a gente vai ter dias diferentes. Então, quando a gente faz afirmações absolutas sobre o quanto que esse momento é rico e oferece possibilidades, eu escuto isso com muito cuidado, eu escuto isso com muita preocupação. Eu particularmente não concordo com essa visão. Eu defendo sim que a gente pode até extrair desse momento coisas construtivas, coisas produtivas, né? Não é à toa que todo mundo tem falado que vão advir dificuldades psicológicas desse momento, né? É diferente, por exemplo, quando eu tenho várias possibilidades de escolha e eu faço uma, de quando eu estou com uma possibilidade de escolhas, com um leque de possibilidades mais restrito, quando eu preciso fazer algumas escolhas que, por exemplo, que não me agradam, e principalmente quando eu não tenho garantias ainda de que as escolhas que eu estou fazendo, dentro das limitações que estão sendo apresentadas para mim, elas vão garantir que vai dar tudo certo. A gente ainda não tem essa possibilidade. Então, assim, dentro dessa limitação, eu acredito que é muito importante que a gente possa fazer o possível para seguir uma linha de raciocínio. E é interessante, gente, que essa linha de raciocínio, ela tem a ver comigo, ela tem a ver com aquilo que constitui a minha identidade, né? Então, assim, a gente não vai ter as mesmas energias, as mesmas motivações todos os dias, mas eu acho que é importante lembrar que isso não deve ser determinante para que eu me sinta imóvel, para que eu me sinta paralisado. Não, tudo bem, hoje eu não consegui produzir, mas calma, é assim mesmo, vai oscilar, é natural, mas eu posso encontrar uma possibilidade, uma perspectiva. Por isso que eu tenho defendido bastante que, assim, a gente precisa seguir uma linha de funcionamento que remeta a uma disciplina e que pareça com a gente, que faça sentido pra gente. Porque se a gente começa também a adotar coisas que são muito distantes do nosso dia a dia, com aquilo que a gente tem o hábito de fazer, a gente vai ter mais dificuldade. Então, assim, dentro daquilo que a gente tem, o que a gente pode explorar? E aí, nesse sentido, é que eu acho importante, por exemplo, deixar essa coisa do ver filme, do divertido, fazer coisas legais, assim, para aquilo que era mais costumeiro. Eu costumava fazer isso ao final do dia, eu costumava fazer isso no final de semana, tudo bem, sem problema. Eu vou manter esse funcionamento, mas assim, na semana a gente precisa sim ver possibilidades. Possibilidades, gente, como eu vou me repetir. Possibilidades não é porque esse momento é bom, é produtivo, é criativo e todos nós vamos sentir uhul, que legal. Não! Possibilidades porque isso vai nos manter saudáveis, isso vai fazer com que emocionalmente nós tenhamos estabilidade e assim, é uma forma também de quando a gente conseguir voltar para o mercado de trabalho, a gente precisa se perguntar assim, como é que eu quero voltar para o mercado de trabalho? Eu quero voltar com o mercado de trabalho tendo a consciência de que eu pude aproveitar esse momento em meu favor, ou eu quero voltar para o mercado de trabalho cheio de lamentações daquilo que eu poderia ter aproveitado para fazer, no sentido até mesmo de melhoria do meu currículo. Tem muita coisa interessante sendo oferecida e isso vai dar um norte para o seu dia, vai fazer com que você se sinta diferente. Então, assim, eu quero ter essa sensação. Quando as coisas elas vão voltar ao normal em algum momento, sim.
E quando as coisas voltarem, eu acho que é importante eu ter a sensação assim, puxa vida, eu consegui, a despeito de todo esse momento, eu consegui sim encontrar alguma coisa que me desse um vislumbre. E assim, gente, isso vai fazer muita diferença, isso é extremamente importante. Mas assim, a mensagem que eu queria deixar hoje para vocês é essa, que a gente consiga sim, não aproveitar esse momento para que a gente se acomode, para que a gente se vitimize, para que a gente encontre justificativas, mas ao mesmo tempo para que a gente consiga sim trabalhar nossa capacidade de empatia, de entender que as pessoas elas não têm os mesmos recursos, elas não estão no mesmo lugar e por conta disso elas não vão conseguir ter a mesma visão. E isso pode sim servir como uma proposta de crescimento, ok? Era isso que eu queria conversar um pouco com vocês. E assim, é uma proposta de reflexão. O que eu tenho feito nesse processo todo é tentado utilizar aquilo que eu entendo, que eu aplico dentro do meu consultório, dentro da minha linha de raciocínio, dentro da minha abordagem, como uma forma de que a gente possa estar promovendo reflexões e como uma forma de que a gente possa estar utilizando desse momento para que a gente possa sair, sim, mais resilientes.